bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Sou Rafaela Nascimento e aqui eu vou estar trazendo para vocês vários conteúdos sobre cabelo cacheado, ondulado, crespo e principalmente para as meninas que estão em processo de transição capilar. E nesse vídeo eu vim contar para vocês a minha história do processo de transição capilar. Então desde já quero pedir a vocês para deixar o like, compartilhar com os amigos, comentar, para que esse vídeo alcance mais pessoas e que possa também ajudar meninas que estão nesse processo de transição capilar. Então, desde já agradeço e vamos lá pro vídeo. Bom, muita gente não sabe, mas eu passei pelo processo de transição capilar e aqui eu vou contar toda a minha trajetória para vocês. Os meus desafios, o que eu fiz para que meu cabelo crescesse saudável e também compartilhar com vocês esse processo, que não foi um processo muito fácil, foi um processo muito difícil. Quem passa pela transição capilar sabe muito bem disso. Então, gente, quando eu comecei a passar pela transição capilar, eu tive que... foi um momento meu. Não foi um momento que eu disse, vou passar pela transição capilar e pronto. Foi um momento meu, de escolha minha, que levou a passar pela transição capilar. Foi com relação, primeiramente, que eu estava muito cansada de passar horas, não, mais de dia. Eu já passei um dia no salão para conseguir deixar meu cabelo liso. Então, eu estava muito cansada desse processo de ficar no salão, de ter que estar alisando o cabelo e aquele cheiro forte do produto que muitas vezes incomodava. Quando eu alisei meu cabelo pela primeira vez, foi um processo muito difícil. Eu estava muito ansiosa, para alisar o cabelo. E o salão que eu fui, foi aplicado um produto muito forte no meu cabelo. Muita gente sabe que produto para alisar cabelo tem formol, Então, alguns têm uma substância diferente, tem menos. Mas a primeira vez que eu alisei meu cabelo, tinha formol. Primeiro porque eu comecei a passar mal, fiquei com falta de ar, tive que parar o procedimento do alisamento do cabelo, fui para fora do salão, tive que esperar um momento para poder respirar, porque estava me sentindo mal mesmo por causa do formol, do cheiro que era muito forte, E o cabeleireiro falou que era para me evitar respirar pelo nariz. Então eu tentava respirar pela boca, mas mesmo assim eu inalava alguma coisa. Então eu passei por esse processo de falta de ar durante a aplicação do produto. Aí pronto, alisei o cabelo. Como eu tenho um cabelo muito cheio, dá pra vocês perceberem, meu cabelo é muito cheio, muito volumoso. Então o cabeleireiro fez um corte no meu cabelo. Ele pegou a tesoura e saiu cortando por dentro do cabelo para que assim pudesse diminuir o volume do cabelo. Então ele fez esse processo. Só que quando o cabelo foi crescendo, na raiz começou a ficar muito cheio, muito volumoso. Ou seja, a raiz foi crescendo e começou a ficar muito volumoso e as pontas bem pouquinhas, porque ainda estava lisa. Então, muita gente tem uma concepção de que, eu vou alisar meu cabelo, ele vai ficar liso para sempre. Era o que eu imaginava, naquele tempo. Eu imaginava isso. Vou alisar meu cabelo, não vou precisar mais ir no salão para alisar novamente, ele vai ficar pela eternidade liso. E não foi isso que aconteceu. Muitas meninas têm essa concepção de que alisando o cabelo não vai precisar voltar no salão para fazer outro procedimento de alisamento. Muito pelo contrário, E com o passar do tempo, que o cabelo foi crescendo nessa primeira vez do alisamento, ele foi crescendo, foi quebrando também pelo meio. Então eu decidi passar um tempo sem alisar. Eu fiquei quase um ano sem alisar o cabelo. Depois eu comecei a alisar com outro cabeleireiro, aí foi um processo que não foi desse jeito, já foi, digamos que mais bem feito, E com isso meu cabelo, o meu cabelo foi começando a ficar saudável, liso, só que aquilo não era meu, Então depois eu comecei esse desgaste de passar horas no salão, aquela fumaça que inalava me incomodava muito. Eu comecei a me incomodar com isso. E uma vez eu fui para um determinado local, com a colega, e eu percebi que naquele local tinha várias meninas com cabelo cacheado,
ondulado, crespo, e não se preocupavam, né, com o cabelo dela. Tipo, elas não se preocupavam com a opinião dos outros. E uma das coisas que me fez alisar o cabelo, né, foi essa questão de que eu me importava muito com a opinião do outro. Quando eu estudava lá para no ensino fundamental, até no ensino médio, sofri muito bullying por causa do cabelo. Era chamada de bruxa, cabelo de brombil, tudo que você imaginar. Então, isso foi um dos motivos que me levou a alisar o cabelo. E com o passar do tempo, depois que eu fui para o encontro, para um local com uma colega minha, eu percebi que as meninas não se importavam com a opinião do outro. Tipo, elas tinham o cabelo dela, é normal, entendeu? Então, depois disso, eu comecei a perceber que eu tava fazendo os gostos das outras pessoas, né? Tipo, as outras pessoas falavam que seu cabelo ficava melhor liso. Aí eu ia lá e alisava. Então eu tava me importando somente com a opinião do outro. Não tava levando em consideração, né, minhas vontades, minhas opiniões. Então decidi parar a transição capilar. Foi um processo muito difícil, né? Quando eu comecei a transição capilar, não foi assim de vez, vou passar pela transição hoje, chego lá, vou cortar uma mancha do meu cabelo. Isso é uma coisa que é uma coisa pessoal. Eu vejo muitas meninas falar, principalmente no Instagram, postar: eu decidi passar pela transição capilar, né? Ver que o cabelo tá crescendo a raiz e diz: vou passar pela transição capilar. Aí vai lá, pega uma tesoura e corta uma mecha. Gente, não é assim. Transição capilar é um processo seu. Quando eu comecei a transição capilar, eu não divulguei pra ninguém. Foi um processo meu, uma escolha minha. Eu parei, né? Eu olhei a raiz do meu cabelo. Foi um processo de conhecimento do meu cabelo, né? Um conhecimento da raiz do meu cabelo. Então, eu tive esse momento, né, de descoberta, de aproximação com a raiz do meu cabelo. Porque muitas meninas, né, não fazem isso. Elas dizem que vão passar pela transição, vai lá, corta a mecha do cabelo, passa no máximo 2 semanas, né? E depois tá com o cabelo liso. Eu sei que é difícil, né? Quando você vê o seu cabelo com a metade da raiz lisa e a metade da raiz cacheada, você se olha no espelho, você vê alto em cima e liso embaixo. Então é um processo muito difícil, que você tem vergonha de sair, você tem vergonha de se arrumar, de ir pra algum lugar, tem vergonha de soltar o cabelo, vai vir com o cabelo preso. Então é um processo muito difícil. Em relação a questão do que me motivou, né, que eu já falei aqui, com relação a parar de me preocupar com as opiniões alheias, né, e somente eu sei o que é melhor pra mim, não o outro. Então isso foi uma das coisas que me motivou mais. Quando a gente tá em processo de transição capilar, quando eu tava principalmente, eu não procurei, por exemplo, usar escova, tipo escova secador, então chapinha. Eu sempre procurei, né, lavar meu cabelo. Primeiro que eu não usava produtos para cabelo cacheado quando eu tava em transição. Era uma coisa que eu nunca usei. Foi produtos para cabelo cacheado na transição. Sempre usava produtos para cabelo liso. Mas uma coisa que eu nunca fiz, eu vou estar mentindo, somente umas 2 vezes no máximo, foi estar escovando meu cabelo com secador ou então usando chapinha. Quando a gente está em processo de transição capilar, uma das coisas que as meninas fazem de errado é secar o cabelo com secador ou então principalmente usar chapinha. Quando você está em transição capilar que você usa a chapinha, o calor da chapinha, aquele ar quente, vai danificar o cacho. Ou seja, você tá com o cacho, com a raiz do cabelo cacheada e você tá alisando. Então aquela chapinha ela vai danificar o seu cacho. Tipo, o seu cabelo não vai crescer saudável. E você pode também ter quebra de cabelo. Então uma das coisas que eu não usei foi chapinha ou então secador. Eu sempre procurava lavar o meu cabelo, esperar ele secar os cachos e depois eu fazia um coque. Isso é o ideal, né? Porque aí não vai estar danificando o cacho. Com relação às dificuldades, né, que eu enfrentei, foi a questão da vergonha, principalmente pela questão das 2 texturas, né?
metade do cabelo cacheado, metade do cabelo liso. Então foi uma das coisas, uma das dificuldades que eu passei. A opinião do outro não foi uma dificuldade pra mim, mas tipo assim, quando a gente tá passando por... Porque é um momento difícil, né? Um momento que você tá ali porque o cabelo mexe com a autoestima da pessoa, principalmente da mulher. O cabelo, né? Pra mulher é uma parte essencial do corpo que deve ser cuidada e tudo mais. Então, com relação à vergonha, né? A opinião do outro, a opinião dos outros, principalmente porque várias pessoas falavam pra mim, seu cabelo não vai crescer com cacho, não vai crescer saudável, não vai ser mais o que era antes, você vai ficar feio de cabelo cacheado, seu cabelo vai ficar assanhado. Então, essas e tantas outras opiniões eu escutei muito, né? E hoje eu ainda escuto algumas coisas, né? Mas isso não interfere mais nas minhas decisões. Outra questão também foi a questão da baixa autoestima, né? Com relação ao cabelo. Como falei, que o cabelo é a parte principal. Para a mulher, o cabelo é essencial, né? O cabelo tem que estar arrumado e tudo mais. E quando você está em processo de transição, você não sente o seu cabelo arrumado, porque você tinha o seu cabelo liso e tudo mais. Aí você tá lidando com aquelas duas texturas, que fica metade cacheado, metade liso. Isso mexe muito com a autoestima da mulher. E com questão também da ansiedade, que você fica muito ansiosa pra ver o seu cabelo cacheado, para passar pelo processo, para ver o seu cabelo grande. Então, esses fatores foram as dificuldades que eu mais enfrentei no processo de transição capilar. O que me ajudou a vencer a transição capilar foi a questão principalmente, de não estar usando chapinha, secador. Foi o que me ajudou muito a vencer a transição capilar. Porque quando você tá usando a chapinha no seu cabelo, na raiz, isso tá atrasando a sua transição capilar, ela tá alisando o seu cacho. E com isso, o seu cacho ele vai tardear a crescer. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou muito no processo de transição capilar. É tanto que quando eu fui fazer o meu Big Shop, né, o BC, cortar o cabelo, a moça que fez o corte do meu cabelo, ela ficou impressionada com o cacho do meu cabelo, né? Porque tava o cachinho certo, não tava quebrado, né? E ela perguntou se eu usava chapinha e tudo mais durante o processo da transição. E eu falei que não, né? Um dos motivos para que o meu cacho crescesse saudável. Então, depois desse processo do Big Shop, né? Pra tirar a parte lisa do cabelo, foi um longo processo. Digamos que mais difícil um pouquinho, porque primeiro que eu estava lidando com o cabelo curto agora. Eu tinha um cabelo muito grande, chegava a bater pra baixo da cintura um pouquinho. Então meu cabelo era grande. Aí passar de uma hora pra outra, né, a conviver com o cabelo curto era muito estranho, né? Eu me olhava no espelho, amava porque pela questão dos cachos, né, que eu realmente consegui aceitar os meus cachos, mas ainda tinha uma partezinha ali que tava com vergonha por causa do cabelo curto, né? Você se olhar no espelho, você ter aquela concepção de que tá com o cabelo curto, né? Ouvi muitas pessoas falar que você tá parecendo com um homem, porque falam mesmo, acham que cabelo curto é somente pra homem. Então isso foi muito difícil também. Foi uma das coisas, foi mais difícil do que o processo da transição. Foi o Big Shop depois do corte. Essa parte pra mim foi a mais difícil, né? A conviver com o cabelo curto. Então, depois de todo esse processo, né? O cabelo foi crescendo saudável, né? Comecei a comprar, depois do Big Shop, comecei a comprar produtos realmente para cabelos cacheados, né? De acordo com a curvatura do meu cabelo, que é uma mistura de 3A, B e C. Depois eu vou estar passando aqui para deixar um vídeo explicando sobre os tipos de cachos, né, o tipo de curvatura. Então eu comecei a comprar produtos de acordo com o meu cabelo. E Rafaela, você usou algum produto para ajudar no crescimento do cabelo? Não. A única coisa que eu usei para ajudar no crescimento do cabelo foi óleo de rícino. Foi o único produto que eu usava na mistura para hidratação. Colocava um pouquinho de óleo de rícino e deixava junto com a hidratação. Isso foi a única coisa que eu usei para ajudar na questão do crescimento.
com relação a algumas coisas que eu usei na transição capilar, que me ajudou muito, né, foi texturização. Depois eu vou estar deixando outro vídeo aqui sobre texturização, né, para que vocês saibam o que é texturização, alguns tipos de texturizações que ajudam a você a vencer a transição capilar. Eu pegava, né, canudinhos de tomar refrigerante normal e selecionava uma mechinha do meu cabelo, uma mechinha lisa, e com isso eu pegava o canudinho e ia enrolando em todo o canudinho, mechas assim aí, fininhas. Aí no final fazia uma prática lá que deixava a pontinha bem firme, e com isso eu fazia à noite, né, porque tipo, eu fazia à noite, eu dormia com tudo aquele, com a cabeça cheia de canudinhos, né, cada fio de cabelo enrolado em um canudinho, dormia com tudo aquilo na cabeça, pra que no outro dia, né, eu tirasse os canudinhos e ninguém me visse com esse monte de coisa na cabeça, né. Então eu fazia isso à noite pra o cabelo, né, aderir a uma curvatura de cacheado, e no outro dia era só tirar e tava o cachinho certo. Foi uma das coisas que me ajudou, né, a passar pela transição capilar. E com isso isso me ajudava muito mais ainda a querer o meu cabelo cacheado, né, porque quando no outro dia que eu tirava os canudinhos, que eu via todos os cachinhos do meu cabelo, gente, era um mar de sensações boas. Então isso me ajudou muito no processo de transição e a aceitar mais ainda o meu cabelo cacheado. Então, gente, passar pela transição capilar não é um processo fácil, é um processo difícil, é um processo longo, né? Você tem que ter muita paciência, né? Tem que parar para pensar se é realmente isso que você quer, né? Quando eu tava na transição capilar, eu parei para pensar se realmente era isso que eu queria. Então foi um processo muito demorado. Vocês devem de novo. Eu ficava vendo vídeos de meninas no YouTube que passaram pela transição capilar, né? De como o que elas fizeram para poder vencer a transição capilar. Então, para as meninas que estão nesse processo, eu peço que vocês tenham muita paciência, porque cada dia é um passo a passo que você vai vencendo. Então, quando você está nessa luta de transição capilar, não é uma coisa que você chega lá, vou cortar a mecha do meu cabelo e pronto. Não é assim. É um processo de autoconhecimento. Então, eu peço que vocês que estão nesse processo de transição não desistam, né? Eu sei que é um processo muito longo, difícil, que mexe muito com a nossa autoestima, com o nosso pessoal, né? Eu sei que é difícil, eu já passei por isso e venci. Se eu tô assim é porque eu insisti, persisti e cheguei no meu objetivo, né? Então, que vocês tenham muita paciência nesse processo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que possa ter ajudado a vocês que estão nesse processo de transição. E mais na frente eu vou estar trazendo para vocês vários vídeos sobre dicas, penteados que vocês podem estar fazendo na transição capilar, receitas que podem também ajudar no crescimento, né? Produtos. Então, mais na frente eu vou estar trazendo outras dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente peço que deixem um like, compartilhe para que chegue a mais pessoas, para que possa ajudar mais meninas, né, a passar, a vencer pela transição capilar. Muito obrigada!